como evitar a tal da dependência emocional dentro do seu namoro, seu relacionamento, seu casamento, seja lá o que você está vivendo aí, qual rótulo for. Gente, a coisa mais difícil é a gente evitar a dependência emocional. O que é dependência emocional? É aquela coisa lá que a gente sente, sabe? Dentro, parece que só a gente sente, que o cara não sente, né? De jeito nenhum. Que é a gente ter aquela vontade sempre de falar com o cara, de estar junto, de ligar, e parece que o cara não tá muito aí pra gente, sabe? Mas na verdade não é isso. É porque a gente tem a necessidade de ficar o tempo todo querendo saber onde o cara tá, com quem ele tá falando, e os passos dele, e quer que ele responda na hora, quer que ele atenda o telefone na hora. Isso chama-se dependência emocional. Você fica dependente do cara. Parece que se o cara hoje, assim, sumir, você para de respirar, você perde o ar, entendeu? Então, como é que a gente evita? Porque normalmente a gente sai de um relacionamento desse jeito, e quando a gente entra num outro relacionamento, a gente não quer que seja da mesma forma. A gente quer que seja alguma coisa mais saudável, justamente para que você viva melhor. E a gente entra com essa expectativa e nem sempre a gente consegue. Então, como é que a gente evita? Tem alguns passos, eu vou explicar aqui nesse vídeo. Fica aqui até o final para você ver todos os passos, tá bom? O primeiro passo para evitar a dependência emocional é você sempre achar alguém que gosta mais de você do que você da pessoa. Isso é meio óbvio, né? Só que nem sempre isso é possível. Mas assim, o ideal é que todo mundo goste de todo mundo do mesmo jeito. Mas é aquela história de tia, de vó, sabe? Que fala, menina, sempre o cara tem que gostar mais de você do que você dele. Gente, isso pra mim é desleal. Porque, poxa, só pra eu ter um relacionamento saudável e perfeito, eu tenho que ficar com alguém que eu não goste, que eu goste menos da pessoa do que ele de mim? Então eu acho assim que essa dica aí, eu tô falando que é legal, tal, porque é dica de vó, mas é uma dica que eu não seguiria. Porque eu não conseguiria, eu, Paula, não conseguiria ficar dentro de um relacionamento onde a pessoa goste mais de mim do que eu dela. E se eu não gosto tanto assim da pessoa, acho que não vale a pena o esforço e a investida, né? Eu acho que na vida a gente tem que ficar com alguém que a gente goste, né, do mesmo jeito, e que a pessoa goste do mesmo jeito. Mas aí eu entro na segunda dica, por quê? Porque também tem o contrário dessa história, né? Se o cara gosta menos de você do que você dele, aí teremos problemas. Por quê? Justamente porque você vai criar essa dependência emocional. Porque se a pessoa está numa vibe diferente da sua, porque o relacionamento tem que ser assim, uma linha reta. Deu A, deu A, deu B, deu B. Se você tá dando A, B, C, D e o cara parado no A ainda, tem alguma coisa errada. Aí você vai criar dependência emocional. Por quê? Porque parece que ele gosta menos de você do que você dele. Então você tem duas alternativas. Ou você aceita e segue as dicas pra não ter a dependência emocional e ver no que vai dar, ou você já troca de parceiro agora e arruma um cara que goste de você pelo menos igual a você. Porque não é legal você gostar mais da pessoa do que a pessoa de você, e não é legal a pessoa gostar mais de você do que você dele. Tem que ser igual, porque senão vai sempre faltar um detalhe aí. Pra você parar com essa dependência emocional, você tem que ter uma reciprocidade, entendeu? Então, se o cara, ele fala que gosta de você, fala que ele te ama, ele responde suas mensagens, entendeu? Se você deu A, ele deu A, deu B, não vai existir dependência emocional, vai sempre estar na mesma linha. O problema da dependência emocional é que nunca tá na mesma linha. Você manda mensagem e você quer que o cara responda sempre na hora, ou pior, você manda uma mensagem elaborada com 20 perguntas e o cara responde sim, e você não sabe sim pra quê, né? Sim pra primeira pergunta, pra segunda pergunta, né? Pra sim pra quê, afinal? Você perdeu um tempo enorme escrevendo 20 frases e o cara responde com um sim. E aí vai criando uma dependência emocional. Por quê? Porque você vai vendo que o cara, ele, podia ter se esforçado um pouquinho mais pra te responder e não se esforçou. Gente, é aí que a dependência emocional ela entra. É justamente quando a gente acha que a gente merece mais do que a gente tá recebendo. Entendeu? Essa é a jogada da dependência emocional. Quando você acha que o cara deveria fazer mais por você do que ele já está fazendo, seja na hora da resposta uma resposta mais longa, ou mais elaborada, ou uma resposta mais rápida, ou uma resposta, né? Porque tem gente que nem responde, gente. Ou uma ligação, ou pior, ou uma satisfação, porque você quer que o cara dê satisfação o tempo todo dos passos dele, onde tá, com quem tá, como vai, e nem sempre a gente tá alinhado nesse sentido. Aí cria-se a dependência emocional. Então, para você parar com essa dependência emocional, você tem que perceber que cada um tem a sua vida e o seu jeito. Então, primeiro passo é você entender que nem todo mundo pensa igual a você, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que você e do jeito que você quer. Entendeu? Agora, se você tá com um parceiro, seja namoro, casamento, noivado, seja lá o que for,
que o cara só dá problema, ou seja, ele só deixa você nervosinha, irritadinha, justamente porque ele não faz do jeitinho que você quer, troca e manda andar. O problema é do cara? O cara é um cara ruim? Não, o problema é você. Você criou uma dependência emocional em cima dessa pessoa e vai ser muito difícil você reverter isso aí. Porque você já está acostumado com o jeito do cara, o cara não vai sair daquele 0 a 0, você já tá vendo que ele não vai fazer, e você ficar implorando por atenção, por carinho, vai ser pior. Tem vídeo aí no canal sobre isso, volta aí, uns vídeos atrás, tá falando sobre ficar implorando aí atenção e carinho dos outros, hein? Mas não vai dar certo, entendeu? Você só vai ampliar a sua dependência emocional com essa pessoa. O lance é você arrumar uma pessoa que goste de você do mesmo jeito que você goste dele e que ele te dê uma atenção sem você ter que pedir. Esse é o lance e esse é a coisa óbvia. O problema é que a gente não consegue arrumar alguém assim. A gente gosta do cara por um padrão, né? Porque normalmente é o padrão que não presta. Se você tá acostumado com um tipo de cara que não presta, normalmente os próximos caras serão da mesma maneira. E não é que o cara não presta, né? É que pra você ele não presta. Então, a sua dependência emocional vai ser muito grande. O que é dependência emocional? É você ficar o tempo todo querendo que o cara te dê atenção. Dependendo emocionalmente daquele cara, como se o cara não existisse mais, né? Não existe vida inteligente além daquele cara. E tá errado. Você tem que ter a tua vida, as tuas coisas, o teu momento e o cara também. Ah, Paula, mas a gente já é casado. Isso é coisa de papinho de quem namora. Casado é outra história. A gente tem uma vida a dois. A minha vida é a vida dele, a vida dele é a minha vida. Para. Não é bem assim. Se você não der espaço pro cara, você vai sufocar o cara e ele vai dar com o pé. E aí você vai ficar a ver navios. Então, a sua dependência emocional tem que ser trabalhada para que você, aos poucos, perca essa vontade de querer saber o tempo todo o que o cara tá fazendo, com quem o cara tá falando, o que o cara tá curtindo, o que o cara tá vendo no celular, com quem o cara tá falando, porque ele tá online e não tá falando com você. Você tem que trabalhar isso dentro de você e é muito difícil você trabalhar isso dentro de você. Principalmente se o cara não ajuda, né? E não é que o cara não quer ajudar. É que se você pegou um cara, se você tá namorando um cara que ele já é assim por natureza, ele já tá acostumado a agir dessa maneira, você só vai ter problema. Então, o problema da dependência emocional nem sempre é seu problema. A gente tá acostumado a achar que a gente tem um problema. Ah, eu sou dependente emocionalmente daquela pessoa. Só que é daquela pessoa, não é de todas as pessoas do mundo. Ai, Paula, mas o outro namorado, eu também tinha uma dependência emocional com ele. Porque você está pegando um padrão. Você tá pegando sempre o mesmo tipo de gente, mesmo tipo de cara, que só dá problema, que não responde, tudo. Parece que você gosta de sofrer, né? Então, fica solteira e depois você arruma uma pessoa que realmente queira te dar atenção, que ele queira te dar satisfação, que você não precisa nem perguntar, que o cara já falou. Você entendeu? Agora, se você realmente quer essa pessoa, não tem jeito, e Paula, me ajuda, eu quero essa pessoa, mas eu não quero mais ter dependência emocional com esse cara, você tem que desencanar. Eu vou te contar um segredo. Você, querendo saber onde o cara tá ou não, o que ele tá fazendo ou não, com quem ele tá falando ou não, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Independente de você saber, não saber, querer saber, você entendeu? Então, ou você confia, ou você não confia. E outra, você tem que criar dependência emocional consigo mesmo, com os seus planos, seus projetos, seus objetivos. Então, você tem que ter criado na sua mente. O que é seu objetivo? Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma bicicleta, um patins, fazer um curso, falar outra língua. Você tem que saber qual é os seus objetivos de vida, quais são, né, os seus objetivos de vida, para que você justamente crie dependência emocional dos seus objetivos. Porque aí você vai ocupar a tua cabeça de outras coisas, de outros problemas, de outras preocupações, de outros objetivos, para que você corra atrás deles e não do cara. E o dia que você ocupar a tua cabeça com outras coisas, com coisas mais importantes pra você, as coisas fluem naturalmente. Então a dica que eu tenho pra te dar é essa. Se você quer continuar com essa pessoa aí que você já viu que não vai te dar atenção e que você vai continuar dependendo dele, e dependendo da atenção dele, dependendo do carinho dele, se essa é a sua escolha e você quer continuar dentro desse relacionamento, o melhor que você tem que fazer é você fazer uma lista dos seus objetivos de vida para este ano. Faça tudo, escreve tudo que você gostaria de fazer, realizar, sabe? Desde uma coisa tão, sabe, pequenininha até uma coisa grande. Por mais que você ache que você não vai conseguir esse ano, você escreve na lista e corra atrás dos seus objetivos. Corra atrás do que você quer. Que é a história do barco, né? Você tá andando dentro do barco do cara. Dependendo emocionalmente dele, você fica andando dentro do barco dele.
E o dia que ele não quiser mais você dentro do barco dele, ele vai te jogar pra fora do barco dele e você vai ter que aprender a nadar sozinha. E aí você não vai ter barco nenhum, você vai estar na raça lá, você e seu braço. Você entendeu? E as suas pernas também, né? E pronto. E aí você vai ter que construir um barco pra você continuar o percurso que ele já tá lá na frente com o barco dele. Então, antes que isso aconteça, crie teu próprio barco. Vamos combinar isso? Faça o seu próprio barco, entra dentro do seu barco, para que você tenha o seu barco, ele tenha o barco dele, para que ninguém fique em desvantagem e para que você consiga, né, viver. E outra coisa, aquela velha história. O dia que você parar de dar atenção pra ele, o dia que você parar de perguntar, o dia que você parar de ir atrás, o dia que você parar de ficar enchendo o saco, o cara vai achar estranho e ele vai começar a te dar satisfação sem você pedir e vai começar a te tratar melhor também. Então, a falta da sua dependência emocional é bom pra isso também. Coloca isso na sua cabeça. O dia que você dá uma de difícil e parar de ficar enchendo o saco, perguntando o que ele quer, onde ele tá, com o que ele tá falando, cobrando atenção, aí é a hora que a mágica acontece e o cara vem. Escreve aqui no comentário se você já passou por isso, porque isso é batata. Isso eu falo pra você que funciona mesmo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, toca o sininho pra você não perder vídeo nenhum, todo dia, 20 horas, em ponto, 8 da noite. Tem vídeo novo aqui no canal. Beijo!